do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Continuando a reflexão do RCC Responde 15. Gente, esse aqui tem medido, ele é pequenininho. Mas é bom, né? Meu Deus fala conosco. É a pergunta número 45. Ministério para as Famílias, né? Como se comporta a igreja perante os divorciados e recasados? A igreja não pode abandonar os divorciados em segunda união. Embora reconheça que toda ruptura do vínculo matrimonial é contra a vontade de Deus, está consciente também da fragilidade de muitos dos seus filhos. A igreja dirige-se com amor àqueles que participam na sua vida de modo incompleto, reconhecendo que a graça de Deus também atua nas suas vidas, dando-lhes a coragem para fazer o bem, cuidar do amor um do outro e estar a serviço da comunidade onde vivem e trabalham. Vou ler tudo que a gente fala. Apesar de algumas limitações eclesiais, né, as pessoas que são divorciadas e recasadas, né, estão em segunda união, devem ser encorajados a ouvir a palavra de Deus, a frequentar o sacrifício da missa, a perseverar na oração, a incrementar as obras de caridade, as iniciativas da comunidade, em favor da justiça, a educar os filhos na fé cristã, a cultivar o espírito e as obras de penitência, para assim implorarem dia a dia a graça de Deus. Portanto, eles devem ser integrados na comunidade cristã sob diferentes formas possíveis, evitando toda ocasião de escândalo, com um amoroso companheiro e discernimento pastoral dos padres e dos bispos. É um tema bastante polêmico às vezes, né? Até. Porque as pessoas que casaram na igreja, separaram, separaram corporalmente, porque não existe a separação, né? E aí conhece outra pessoa e começa a viver com outra pessoa, muitas vezes eles se sentem discriminados, né? Então, assim, aí vem aquela frase: o Senhor, Ele ama o pecador, mas não é o pecado. Então ele fala o seguinte: a igreja católica, ela não vai abandonar os divorciados em segunda união, né? Ela falou que vai acolhê-los, né? E ele fala assim: eles devem participar, assim, eles participam da igreja, ainda que de forma incompleta. Por que de forma incompleta? Porque tem coisas que eles não vão poder fazer. Então, por exemplo, e não são apenas os divorciados, tá, gente? Isso não é, esse aqui é os divorciados, é para os divorciados. Não, não é para eles. Existem regras para aqueles que estão em pecado grave, correto? Então, e tem os pecados mais leves, né? Que durante a missa tem um momento de perdão, a gente pede perdão nos pecados, nós somos perdoados dessas pequenas falhas. Porém, quando a gente comete um pecado grave, por exemplo, um pecado contra o mandamento da lei de Deus, eu não posso receber o sacramento da comunhão, porque eu estaria recebendo minha própria condenação. Assim diz a palavra, que aquele que recebe indignamente o corpo do Senhor está recebendo a própria condenação. Então, assim, se eu separei, e se eu estou vivendo, e se, presta atenção, gente, não é porque eu separei que eu não vou comungar, não é isso. Se eu separei, eu não estou guardando minha castidade, eu não estou vivendo de forma pura, eu conheci outra pessoa e comecei a namorar com essa pessoa, então eu estou pecando contra um dos 10 mandamentos, né? Que ele fala que é pra gente não adulterar. E quando a gente casa e que separa e ama outra pessoa, a gente está adulterando contra o primeiro esposo, contra a primeira esposa. Então, assim, ali tá na palavra, o Senhor nos explicou, né? Quando os discípulos chegaram, Jesus perguntou sobre isso, era certo? Ele falou que não era certo, né? Que na época de Moisés, né, que tinha um divórcio, ele falou assim, que estava errado, que aquilo ocorria porque o povo dele estava com o coração duro. Queria entender que podia separar, mas não é. O que Deus uniu, o homem não tem o poder de separar. Gente, às vezes a gente quer colocar a mão naquilo que é de Deus, né? Então, assim, os separados estão lá. Eu quero fazer o julgamento, mas quem faz o julgamento é o Senhor. Então, assim, não é para os divorciados, é para todos aqueles que cometem pecado grave. E os divorciados, em segunda união, ele está cometendo um pecado grave porque está cometendo um pecado contra o mandamento da lei de Deus, né? Então, portanto, ele não pode participar da comunhão, ele não pode comungar,
né? Por isso que ele participa de modo incompleto. Mas isso não significa que ele não possa fazer outras coisas dentro da igreja, né? Ele fala assim que ele pode cuidar muito bem, estar a serviço da comunidade, pode fazer caridade, tem que corizar, ouvir a palavra do Senhor, a frequentar a missa, ainda que não comungue, né? Perseverar na oração, fazer sacrifício, né? E tá ali. Ele fala assim, a gente precisa acolher bem, né? E muitas vezes o que acontece é que eles não são acolhidos. Eles são apontados, não, você é separado, você não pode isso, né? E às vezes aquele separado tá até em comunhão com o Senhor, né? Então, assim, eu não posso... Eu quero também que um divorciado, um recasado, ele não pode. É complicado colocar ele para estar à frente servindo, né? Sei lá, como é que eu posso estar pregando sobre determinado assunto se eu não estou vivendo? Então, assim, às vezes tem atividades, tem serviços na igreja. Todos os serviços, gente, a gente tem que testemunhar, né? Uma vida que eu falo de Deus, mas eu não testemunho de Deus, é uma vida vazia. Mas imagina só eu pregando sobre a fidelidade, sobre essas coisas assim, sendo que eu estou separada e também estou em segunda união. Como é que eu posso falar sobre um casamento e da indissolubilidade do casamento, sendo que eu estou vivendo como se o casamento fosse realmente algo que pudesse, né, ser dissolvido? Então, assim, eu não estou testemunhando. Então, assim, quando a gente vai falar da palavra de Deus, servir ao Senhor, a gente tem que fazer uma reflexão. Eu estou testemunhando aquilo que eu estou vivendo? Porque se eu não estou testemunhando, então significa que aquele momento é de eu beber, é de eu clamar ao Senhor por misericórdia, para que possa trabalhar meu coração, para que eu possa servir da melhor forma e tudo mais. 46, né? Qual o significado do mandamento não cometerás adultério? O adultério é uma injustiça. Quem comete falta com seus compromissos, fere o sinal da aliança, que é vínculo matrimonial, lesa o direito do outro cônjuge e prejudica a instituição do casamento, violando o contrato que fundamenta. Compromete o bem da geração humana e dos filhos, que têm necessidade de união estável dos pais. O adultério e o divórcio, a poligamia e a união livre são ofensas graves à dignidade do casamento, né? O que é um adultério, né, gente? É aquela pessoa que casou, né? Casou lá na igreja e começou a trair sua esposa. E muitas vezes a traição, ela vem cheia de desculpas, né? Não, nós estávamos separados, a gente brigou e decidiu dar um tempo. Não existe, gente. Uma vez que você casou na Santa Igreja, você é casado enquanto você viver, enquanto seu esposo viver, você é casado. E a partir do momento que eu arrumo uma outra pessoa e começo a me relacionar com essa pessoa, eu estou cometendo uma injustiça, que é o adultério, uma traição, né? Estou traindo o meu cônjuge. E ele fala assim, ele falta com seus compromissos, porque a gente promete fidelidade, né? A gente promete cuidar do outro, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, até que a morte separe. Mas se eu não estou fazendo isso, eu estou faltando com o meu compromisso, né? Eu feri o sinal, como diz aqui, da aliança, desse vínculo do matrimônio, né? Eu estou lesando o outro, porque eu não estou cuidando do outro, eu não estou amando o outro. Pelo contrário, eu estou ferindo, né? Prejudicando, né? E ainda comprometendo essa questão dos filhos, gente. Hoje em dia tá muito normal. Acho que o anormal tá sendo ter famílias, digamos assim, sólidas, né? Hoje em dia as crianças estão sendo criadas sobre famílias que não estão bem construídas, né? Ou vive com a mãe, só com o pai. E aí vê o pai com outras, vê a mãe com outros, e aí ele acha que tudo bem. Então, assim, quando você não tem aquela, digamos assim, união estável, uma vida estável para o filho, para ele é muito difícil. Se você for observar também o desenvolvimento da criança, que ela se encontra dentro de um seio de uma família, que ela tá mais estável, que tem o seu pai, que tem a sua mãe ali, que eles estão realmente sendo fiel ao Senhor, que eles estão testemunhando e tudo mais, que eles estão conversando com a criança, ou pegando na mão e tudo mais, você pode ver que ela tem um equilíbrio maior do que aquele que não tem isso. Então, às vezes, aquele que tem isso, ele vem cheio de problemas, porque não vê o seu pai e sua mãe se amando, porque muitas vezes vê um falando mal do outro, porque muitas vezes não entende porque que o pai tem tantas pessoas e não consegue
dedicar um amor puro a uma pessoa, né? E ele tem que dividir aquilo, a mãe também tem tantos relacionamentos e eu não, sabe? E às vezes aquele relacionamento da mãe ou do pai atinge o filho, como é que tá tratando, como é que tá amando, quantas vezes a pessoa ignora porque não é meu filho e tudo mais, né? Então é muito complicado quando uma criança ela está numa união, assim, diante de uma família que não tem estrutura, sem estrutura. Você pode observar que as crianças que dão mais trabalho, que têm mais problemas, se tornam jovens e adultos mais problemáticos, são pessoas que não tiveram estrutura familiar. Às vezes foi criado por um apenas, às vezes foi criado sobre aquela confusão, né? Sem um norte, digamos assim, não tem uma referência, né? Uma referência do homem e da mulher, do pai e da mãe. Então aquilo não foi construído. Então ela vai construindo de acordo com a experiência que o mundo lhe dá. E aí o mundo confunde, né? 47. Qual a finalidade do ato conjugal na vida matrimonial? O ato conjugal tem duas finalidades básicas, unitiva e procriativa. Então, assim, os casais unem pelo amor e a partir daí geram vidas. Então, a união do casal e a procriação, ter filhos mesmo, né? E de modo que o casamento realizado e consumado entre batizados jamais pode ser dissolvido. Então, assim, é para amar, é para unir o casal, gerar novas vidas, né? E procriar. É isso, gerar novas vidas e procriar, né? Número 48. Como viver a dimensão do perdão no matrimônio? O Papa Francisco nos diz que não existe família perfeita, mas não é preciso ter medo da imperfeição, da fragilidade nem dos conflitos. Por isso, é na família que as pessoas, apesar das próprias limitações e dos pecados, se amam e se tornam membros de uma escola de perdão. O perdão é dinâmica de comunicação, né? Ele fala assim que é o meio de arrependimento, expressa e acolhida. É possível resgatar a família e fazê-la crescer, né? Vai citar o catecismo, né, que o lar, né, a primeira escola da vida cristã, é uma escola de enriquecimento humano, né? Lá a gente tem a resistência à fadiga e a alegria do trabalho, o amor fraterno, o perdão generoso, mesmo reiterado e, sobretudo, o cultivo divino pela oração e a oferenda da vida. Deus nos incentiva ao amor e o amor sempre se compromete com as pessoas que amam. Cuidemos de nossas famílias verdadeiramente escolas do amanhã, né? Então, assim, viver em família é praticar o perdão o tempo todo, como eu falo, não existe família perfeita e as pessoas não são iguais, né? Então, assim, às vezes minha forma de falar, minha forma de agir, minha forma de ser, ou em alguns momentos da minha vida, né, da nossa vida, em que a gente talvez não está muito bem, a gente fere o outro, a gente é duro, não concorda com a visão do outro, com a atitude do outro, e tudo bem, né? O problema é que às vezes nesse ajustar de diferenças ocorrem algumas feridas, confusões, discussões. Então aquilo ali, por isso que a gente tem que estar exercitando sempre perdão, estar sempre conversando, sempre dialogando, sempre buscando o Senhor. Porque uma família de verdade, ela tem suas crises, é claro, ela tem suas diferenças, mas a família estruturada é aquela que está sempre aos pés do Senhor, buscando perdão, buscando melhoria, buscando crescimento. 49. Qual o papel do diálogo na vida matrimonial? É fundamental um bom diálogo no relacionamento matrimonial. Além de unir mais o casal, reconstrói uma confiança maior, não permitindo assim brechas para o qual entre e venha causar desconfiança, divisão, brigas desnecessárias. Ontem eu até falei sobre isso, né, no vídeo. Independente do que for, o livro todo, o tempo todo tá falando, precisa dialogar, precisa conversar. Gente, como é que constrói um matrimônio? Como é que constrói uma família se eu não falo com o outro? Se malmente eu olho pro outro? Não existe isso, né? Então, assim, o matrimônio é tentar dia após dia. É lutar dia após dia. Então, nós estamos bem, nós vamos sentar. E ele fala, agora tem um porém, é um bom diálogo. Ele fala que um bom diálogo não é sentar para brigar, não é sentar para ofender, é sentar para resolver, é sentar realmente para fazer a diferença, né? Vamos parar no 50, tá? Onde estão os filhos na vida do casal? O homem e a mulher precisam entender o conceito familiar. O vínculo afetivo mais importante na vida matrimonial é o casamento. Parece até estranho falar isso, mas os filhos são passageiros. Eles entram na vida do casal, bebem da sua vida e de seu amor e depois saem para construir as próprias vidas de adultos. O amor mais saudável que o filho pode receber não é o que vem da mãe ou do pai, mas sim o que ele absorve vendo o amor entre eles, entre marido e mulher.
Os filhos não podem ocupar espaço do pai ou da mãe, tampouco competirem nessa relação de afeto e proteção. Primeiro vem o casal e depois os filhos. Não podemos colocar os filhos acima da relação do casal, e hoje a gente vê muito isso, né? Os pais colocam os filhos acima da relação do casal. Os pais não conseguem expressar amor entre o marido e a mulher, não expressam amor. Você vê uma expressão de amor linda do pai para com seus filhos, da mãe para com seus filhos, mas você não vê isso entre o marido e a mulher. E o que está dizendo a nossa igreja? O que está dizendo isso aqui? Está dizendo que o mais importante é o amor entre o marido e a mulher, né? Porque os filhos vão passar, vocês vão ter os filhos, vocês vão criá-los, vocês não vão ficar com eles para vocês. Eles vão cuidar de vocês na velhice, sim, né? Mas eles vão construir a família deles, eles vão sair de casa, eles vão construir a família deles, né? Vão ficar ali debaixo da asa toda a vida. Então eles bebem de tudo aquilo que vocês ensinaram e tudo mais. Então o amor maior que você tem para dar pro seu filho não é aquele paparicar, né? Gente, quantos adultos hoje em dia tem filhos e tudo mais, sei lá, e ainda são paparicados pelos seus pais, né? Ah, meu nenenzinho, vem cá, fulano. Ah, você quer, o que você quer isso? Então, gente, olha, você educou, a pessoa cresceu, a pessoa constituiu família, ela não é mais um bebê, continua sendo filho, continua sendo filha, mas ali ela constitui uma família, e não cabe o pai e a mãe tá colocando o bedelho, tá ali, ah não, fulano, mas você tem que tratar o filho assim, não. Aquela relação de como, por exemplo, o marido pode tratar a esposa trata o marido, é construída entre os dois. Não é o pai e a mãe que vai determinar que a nora ou o genro tem que tratar o filho ou a filha dessa forma. Não cabe ao pai e à mãe ficar ali entrando na vida conjugal daqueles dois. Eles é que vão construir, né? A gente cresce e amadurece na vida com os nossos acertos e, sobretudo, com os nossos erros também, né? E é muito complicado construir família quando se tem outra pessoa o tempo todo interferindo, né? Ah, meu Deus, aí fica ali muitas vezes o filho também tomando... ele esquece que ele constituiu família, a filha esquece que constituiu família, fica ali o tempo todo debaixo da asa da mãe. Mãe, mas meu marido tá fazendo isso, minha esposa é isso, fala com ela. Não, gente, a relação, né, a conversa do casal muitas vezes, ele tá bem ali. O marido pede pra mãe dele falar com a mulher dele, a mulher pede pra mãe dele ou pro pai dela, sei lá, alguma coisa assim, né, pros pais falar com o marido. O diálogo entre os dois não tem. Isso tá errado. Então aqui é o marido e a mulher, eles que vão construir. O mais importante pro esposo é a sua esposa, o mais importante pra esposa é o seu esposo. Os filhos passam, os pais vão passar e vocês vão permanecer, né? Porque vocês são um só. Então, assim, entender o seu papel. Uma vez que você constituiu família, você vai construir o seu caminho junto com o Senhor tá te guiando, né? Mas não é o seu pai, não é a sua mãe. Não é o seu pai e sua mãe que você vai respeitá-lo, com certeza, vai cuidar, vai amar, mas você não vai seguir determinações, né? O que o seu pai e sua mãe tiveram para ensinar, eles ensinaram, né? Testemunhando a vida de casal deles. E hoje em dia, infelizmente, a gente tem muitas pessoas que já estão casando e não tiveram a referência da vida do casal, porque às vezes cresceram na convivência só da mãe ou só do pai, né? Porque muitas vezes separaram, muitas vezes porque faleceram e tudo mais. Então não tiveram muita referência do relacionamento, né, conjugal. Então cabe a você, mãe e pai, não é ir lá, tá toda hora na vida do filho e da filha, mas é testemunhar com a vida de vocês, com o casamento de vocês. Como você relaciona com seu esposo, mãe, como você relaciona com sua esposa, pai, é a forma como vocês vão ensinar os filhos de vocês, né? Porque é o testemunho, não é você ir lá e ficar toda hora fazendo, né, interferindo, porque isso, por mais que o desejo é fazer o bem, é fazer eles crescer e estar felizes, atrapalha, porque são pessoas diferentes, que estão vivendo em tempos diferentes, que aprendeu coisas diferentes, né? Então, assim, a palavra de Deus é uma só, o Senhor vai nos ensinar, mas de forma diferente. Então, assim, eles vão construir do jeitinho deles, conforme a identidade deles. Então, que a gente possa respeitar isso também. Amém? Que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.